Estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema e hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. A palavra de Deus vai trabalhar conosco neste tema, ansiedade. Será que existe ansiedade boa? Será que existe ansiedade ruim? Você é uma pessoa ansiosa? Com certeza é difícil não vivermos alguns momentos na nossa vida de ansiedade. Vejamos alguns exemplos. Alguém pode dizer que toda ansiedade é ruim, mas será que existe ansiedade boa? Vejamos alguns tipos de ansiedade. A espera de alguém que está para chegar pode nos causar uma ansiedade. A espera de um momento bom na sua vida, extraordinário, como a promoção de um emprego, como uma formação acadêmica, talvez você está ansiosamente esperando por isso. O menino, ao completar 18 anos, até para poder tirar sua primeira CNH, isso pode gerar uma ansiedade. O nascimento de um filho gera ansiedade, o nosso casamento pode gerar ansiedade. A espera daquele dia maravilhoso em que você vai se casar, quanto tempo de namoro, esperando. Várias outras coisas podem nos trazer uma ansiedade. Mas aí você pode dizer, mas essa é uma ansiedade boa. Mas por outro lado, podemos ter alguma ansiedade ruim. Um exemplo, medo de perder o seu trabalho, o seu emprego, medo de não dar conta dos seus afazeres no seu trabalho, se amanhã eu vou conseguir ter emprego ou não, eu vou conseguir sustentar os meus filhos, a minha família, será que eles não vão passar dificuldade? Isso pode acontecer na nossa vida, E se a doença chegar, como que eu vou fazer? A espera do resultado de um exame, Você talvez foi diagnosticado com um tumor e aí você tem aquela espera da biópsia, será que é câncer, será que não é câncer, Muitas vezes você sente alguma coisa e tem medo até de fazer um exame. Isto nos gera ansiedade e nos tira o sono, muitas vezes nos deixando fraco para encarar as dificuldades da nossa vida. Mas se você está vivendo um momento desse jeito, com todo esse medo, com toda essa ansiedade, eu te convido a ler a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, o verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele cuidará de vós. Lançar, ou seja, jogar. Quando eu lanço alguma coisa, eu jogo. E qual é a promessa de Deus para conosco? Que Ele vai cuidar de nós. Jesus está nos chamando, fazendo esse convite para que Ele cuide de nós. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus que nos vai dar essa tranquilidade após nós lançarmos essa ansiedade, O salmista diz em capítulo 4, verso 8, diz assim: em paz me deitarei e logo dormirei, porque tu, Senhor, é quem cuida de mim, é o que me faz habitar em segurança. O Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil vós levantar de madrugada, e dormir tarde, e comer o pão que tão penosamente granjeaste. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Veja só a tranquilidade que nós podemos ter quando nós depositamos essa confiança em Deus. Em Filipenses capítulo 4, dos versos 4 a 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. E aí ele continua: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É esse o resultado de quem lança essa ansiedade aos pés da cruz. Romanos 12, versos 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Experimenteis o quê? Qual
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, pare, lance a sua ansiedade, não conforme com isso na sua vida te consumindo, e você vai experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Em Mateus, nós podemos ver também que Jesus vai dizer que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, ele vai dizer que as aves não plantam, né? Elas não semeiam, elas não regam, ou seja, elas, contudo, Deus os alimenta. Nós não podemos acrescentar um minuto sequer na nossa vida se não for por Deus. Jesus continua dizendo assim que olhai os lírios do campo, eles não semeiam, não tecem, né? E o que acontece? Contanto Deus o sustenta, que nem Salomão na sua melhor plenitude se vestiu como um lírio do campo. Então que nós possamos confiar em Deus. Talvez você esteja muito preocupado com os últimos acontecimentos, e é natural, né? Será que não vai afetar a minha vida, né? Sobre essa parte da pandemia, do coronavírus. Mas, ao contrário disso, nós vimos muitos personagens bíblicos que, por ansiedade, jogou a bênção fora. Como nós podemos ver em Lucas, né? O filho pródigo, na ansiedade de ter aquilo que ele mais valorizava, que era o dinheiro, ele pediu a parte da herança e foi embora e gastou tudo o seu dinheiro e foi comer com porcos, tendo que voltar e pedir perdão para o pai, para estar em casa de volta, né? Nós também vemos em Judas Iscariotes na Bíblia, né, nos evangelhos, que por ansiedade ao dinheiro, né, motivação de dinheiro, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Nós vemos também a ansiedade do profeta Elias, que ao derrotar os profetas de Baal, a rainha Jezabel se enfureceu e disse que ia tirar a vida dele, e ele por ansiedade foge. O medo gera uma certa depressão nele, e ele acaba fugindo, né, com medo, sem essa confiança em Deus. E a gente tem muitos outros casos. Perceba que a ansiedade pode até fazer parte da nossa vida, como fez os heróis da Bíblia. Mas você não está sozinho. É preciso ter fé, lançar sobre Jesus toda essa ansiedade, que Ele cuidará de vós. A palavra de Deus diz que nada é por acaso. Tudo está no controle de Deus. Você confia em Deus? Você confia em Jesus? Então lance tudo que te atrapalha, todo medo, toda ansiedade aos pés da cruz. E você verá que Deus vai ser por nós. Que esse seja um passo de fé na sua vida. E que você deixe para trás todo o embaraço da ansiedade. E que você possa confiar em Deus, a saber que Ele tem o melhor para a nossa vida. E que nós possamos ter essa prática de orar a Deus e entregar os nossos problemas a Jesus. Tenha um bom dia. Muito obrigado.